Olá, irmãos, graça e paz. A gente está aqui hoje no dia 17 de maio de 2020, e na 10ª reunião de missionários com o tema O Cuidado de Deus em Tempos Difíceis. A gente está entrando quase no 3º mês de isolamento social no Brasil, com isolamento social por conta do Covid-19 em muitos lugares do mundo. E a gente tem recebido missionários aqui na nossa reunião e também irmãos, pastores e missionários que cuidam de missionários para trazer uma palavra para a gente. Hoje está com a gente o pastor Jade Bezerra e ele está com a palavra agora. Deus o abençoe, pastor. Amados, é uma alegria para o meu coração contribuir, como eu já falei, né, com esse ministério que eu acompanhando, né, as apresentações, como tem sido abençoador, que esse ministério ele possa cada dia crescer para a glória de Deus. Eu queria só voltar um pouquinho na minha apresentação, falar que eu sou casado com a Marilene e temos 4 filhos. A Priscila, o Caleb, o Sila e a Lívia, um netinho por nome Davi. Amém? Que eu esqueci. E eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma meditação, como foi combinado. A palavra de Deus é em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Você que estiver com sua Bíblia próximo a você, eu gostaria muito que você abrisse a Bíblia e deixasse sua Bíblia aberta, para você acompanhar o momento nosso aqui de conversa, né, para a glória de Deus, momento de meditação. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja a face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Pois e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Trazei-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês, aqui apanhei 2 cavacos
e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Amados, um texto assim muito lindo, né? Apropriado realmente sobre a provisão de Deus no tempo de Elias para aqueles que se colocavam diante de Deus como mensageiro, como profeta do Senhor. E me deram uma missão, né, de falar sobre, como tema, o cuidado de Deus em tempos difíceis, né? E esse texto, ele está dentro de uma estrutura da história de Israel, que o tempo aqui, nessa época, estava completamente difícil, né? Por quê? Porque havia um número, né, crescente, né, de desobediência partindo do rei Acabe, né, em adorar outros deuses, como o deus principal dele, da sua mulher, que era, né, Baal, o deus da chuva, o deus da fertilizante, né? E dentro dessa estrutura, né, que Israel estava passando, a gente percebe que há uma demanda, né, de consequência por causa da sua desobediência. E na história vai aparecer aqui um profeta, um mensageiro, né? Elias, ele chega para dar o recado de Deus ao rei, como diz o texto. Mas eu queria só lembrar a nós, né, a vocês, que nessa época, né, aproximadamente aí 910 a 930 anos antes de Cristo, na época da história aqui de Elias em relação a esse texto, Israel, né, estava dividido, né? Aqui o reino do norte era substituído por, né, a Israel, né, que tinha a capital Samaria. O reino do sul, né, estava, né, o reino, né, que era Judá, que tinha a capital Jerusalém. E dentro dessa estrutura, Acabe, ele estava, né, de uma certa forma, levando Israel ao buraco da idolatria, né, desviando completamente os costumes, né, santos e os princípios e valores que a nação tinha, né, que a nação tinha. Quando Elias chega com essa palavra profética para o rei Acabe, né, que, segundo a sua palavra, ele ia cerrar os céus, o Senhor dos Exércitos, não choveria mais enquanto ele não voltasse a proferir a palavra do Senhor em relação à chuva, certo? A gente percebe que o rei de Israel, certo? Ele se torna afrontado, ele se torna, na nossa linguagem aqui, acuado,
Porque quando Elias chega com uma proposta que não haveria mais chuva, isso queria dizer que o Deus de Acabe não tinha controle sobre a chuva, sobre a prosperidade, né, que a chuva trazia sobre as plantações. Isso vai crescer, tá entendendo, no coração de Acabe, um ódio, uma perseguição, né, fazendo várias situações acontecer contra o profeta. Mas voltando aqui o texto de hoje, eu queria que a gente percebesse que nesse contexto, certo, turbulento da idolatria e do paganismo, Elias foi chamado para servir como voz de Deus, né? Como voz de Deus. Não, aqui não se resumiu, né, apenas no paganismo, apenas numa distorção de princípios, apenas a idolatria prevaleceu. Deus levanta um remanescente, Deus levanta uma voz profética, né, para a glória do seu próprio nome. E essa voz é a voz, né, de Elias, que traria a palavra profética em meio a uma nação, né, que estava afundada na idolatria, afundada no paganismo, né, com as costas literalmente viradas para Deus. Mas Deus levanta esse homem e ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo de Deus, né? Todos aqueles que estão, né, no campo, você, né, eu, nós que estamos como voz de Deus, né, a voz profética, levar o evangelho do Senhor Jesus, nós temos essa missão, né, esse lado da responsabilidade de chamar o povo a Deus. A igreja é chamada para um mundo semelhante ou até mesmo pior nos nossos dias. Eu queria que a gente entendesse, né, que Israel estava fundado no pecado, no paganismo, na idolatria. E a gente olhando para o mundo hoje, certo? Em todos os locais da terra, a gente percebe que há essa demanda, esse desgaste, né, aonde o povo aparenta, né, não querer Deus, rejeita a palavra do Senhor, né, muitos por causa de não ter ainda escutados, com certeza, não há a disponibilidade de mensageiros nas suas comunidades, nas suas aldeias, nas suas cidades, mas muitos já escutaram, já ouviram e têm muitas ferramentas para receber a palavra de Deus em sua casa, como hoje nós estamos aqui reunidos, né, em volta do nome do Senhor, falando sobre a palavra, e pessoas em vários locais distantes uns dos outros. Mas, querido, a igreja é chamada para esse contexto. E o que eu percebo, o mundo, certo, está doente, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, né? Literalmente, pela essa questão dessa pandemia, esse vírus que tem tragado, tem levado milhares de pessoas à morte. E eu percebo que esse texto aparenta muito o nosso momento, né? O mundo, o que estamos vivenciando, né? A dureza de coração, a distorção teológica, as heresias,
está entendendo? Muitas vezes usar a própria palavra para benefícios de alguns, né, de grupos de pessoas. A corrupção, ela é geral, né, ela está fora da instituição, dentro das instituições, né? A gente percebe que há um número crescente, né, de suicídio, de depressão, né, de angústias, né, de pessoas isoladas dentro de um quarto escuro, sem ter mais alegria para viver, pessoas que estão envolvidas no crime, nas drogas, na bebida e tantas outras coisas que, se eu fosse aqui numerar, né, mas o que a gente percebe é que eu, a igreja, você, nós, somos chamados para esse contexto. Eu me lembro quando Jesus vai enviar os 70 discípulos, ele diz que vai enviar os discípulos para um mundo caído, certo? Para um mundo aonde eles iam ser enviados para meio de lobos. Esse contexto lobos demonstra o mundo, o contexto que os discípulos iam ser enviados, né? Um mundo trabalhoso na sua época, um mundo resistente, um mundo doente, um mundo opressor na época desse envio. E estamos vivenciando essa palavra hoje no nosso contexto. E a gente precisa perceber, em nome de Jesus, que a crise é mundial, certo? As nações estão vivendo tempo difícil, ou tempos difíceis. Eu sei que aí, aonde você está, né, na cidade que você está, no país que você está vivenciando, né, essa época. Nós estamos aqui, né, nesse nosso contexto, né, nordestino, aqui no Ceará, no Brasil, né, nessa cidade, na região Centro-Sul, né, e a gente percebe, tá entendendo, a opressão, né, essa luta não só física, essa luta não só, né, da pandemia, mas a gente sente a opressão, a gente sente os tempos difíceis, aonde são travadas as lutas nas regiões celestiais. É por isso que eu me lembro agora de uma palavra que eu estava numa palestra do pastor reverendo Ronaldo Lidório, que cuida de missionários aqui no Brasil. E ele vai dizer que só temos possibilidade de anunciar o Evangelho se formos capacitados pela coragem do Espírito de Deus. Por quê? Porque a oposição dos reinos das trevas faz esse tempo se tornar ainda mais difíceis para a propagação do Evangelho. Mas, diante de toda essa crise, né, o cuidado de Deus é presente na vida dos filhos espalhado pelos 4 cantos do mundo. Eu quero lhe dizer nessa tarde, querido, em nome de Jesus, como diz a palavra de Deus, no mundo teremos aflição, né? Mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Ele vai dizer que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Essa presença, ela é garantida em nossas vidas, em tempo de fome, em tempo de abundância, em tempo de nudez, em tempo de corpos vestidos, em tempos de salários atrasados, em tempos de palavras não cumpridas, muitas vezes, por pessoas que nos garantem o sustento e nos abandona no meio do caminho e a gente fica sem ver terra nos pés, como diz o provérbio popular.
mas Deus é presente. E nessa tarde, querido, eu queria pegar esse tema, o cuidado de Deus em tempos difíceis, e trazer como transição para o que eu queria falar, que veremos que o cuidado de Deus sobre o seu povo não se limita em tempos de crises. Eu queria que a gente hoje percebesse, eu e você, que o cuidado de Deus sobre o seu povo não se limita a tempos difíceis, não se limita a tempos de crises. Por quê? Aí eu queria que você voltasse ao texto que a gente leu. Sabe por que não se limita a pandemia? Sabe por que não se limita a economia? Sabe por que não se limita a um salário atrasado, a uma pessoa que não cumpriu a sua palavra, uma junta de missão que falhou, uma igreja que te esqueceu, uma correspondência que não chegou, alguém que esqueceu do seu nome, que saiu do currículo de amizade por causa da distância? Sabe por que Deus não se limita, querido? Porque Deus é maior do que a crise. Acredita nisso? Ele não se limita para derramar o seu cuidado sobre o seu povo em tempos de crises, é porque Deus é maior do que a crise. Deus é maior do que a crise que o mundo está vivenciando, que o mundo está mergulhado, que os cientistas, que as autoridades, os presidentes, reis, está entendendo? Senadores, deputados estão perdendo o cabelo da cabeça para encontrar, está entendendo? Uma vacina, e vai ser muito boa para prevenir, certo? E para nos salvar dessa pandemia, desse vírus. Mas Deus não está limitado ao coronavírus. Deus não está limitado a esse isolamento, para te dizer que te ama, para te dizer que te conhece, para saber a dor que tu sente, para mandar o balde de gelo à tua porta. Ele não se limita. Sabe por quê? Porque ele é maior do que a crise. Se você olhar no texto comigo, o versículo 1, você vai entender isso. E diz assim, o versículo 1. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, a comunidade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, êxito mediante a minha palavra. Querido, se a gente entendeu a palavra do Senhor por meio de Elias nesse texto, Deus, ele provoca crise em Israel. Deus, ele, através da crise, passa um corretivo aqui em Israel, no rei. Ele usa o profeta para dizer, olha, não vai cair chuva, não é Baal que é dono da chuva, não é Baal que faz prosperidade ao meu povo, não é ele que sustenta, não é ele que multiplica os seus filhos, não é ele que gera os filhos, não, sou eu. E vai lá e diz a ele que não vai cair orvalho nem chuva, até que eu ordene novamente você profetizar que vai haver chuva. Deus é maior do que a crise, querido. Se a gente entender isso, o nosso coração, ele descansa. Mas se a gente ficar concentrado, porque eu não estou indo trabalhar, porque eu não estou indo à escola, eu não estou indo ao projeto, eu não estou indo à igreja templo, a gente descansa, porque Deus é maior do que a crise. Deus levanta Elias para profetizar uma crise de seca, não cairá orvalho nem chuva,
diante desse tempo, o Senhor continuou no controle de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada. Deus está no controle. Deus não saiu do controle. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. E o tempo que tínhamos que vivenciar esse isolamento era esse. Era esse. Deus queria a maioria do seu povo em casa, para descansar o coração, para restabelecer as suas forças, para ter um momento mais de intimidade, esquecer mais um pouquinho o serviço, muitas vezes os trabalhos árduos da caminhada do evangelismo, muitas vezes aí a creche de cuidar de criança. Deus queria que você parasse, porque Ele queria cuidar de você de forma especial. Deus queria que você parasse para Ele falar o teu coração, para Ele se revelar de forma muito mais gloriosa, que Ele é o Senhor da África, que Ele é o Senhor da tua aldeia, que Ele é o Senhor da tua igreja, que Ele é o Senhor da tua casa, e o dom que Ele te deu, ninguém pode tirar, porque Ele é o Senhor de todas as dádivas, para a glória do seu nome. Deus prova a Acabe, quem é o dono da chuva e da seca. A crise diante do Senhor é como nada, porque o nosso Deus não entra em crise, Ele usa a crise para nos ensinar. Querido, Deus queria dizer ao rei Acabe, um dos piores reis de Israel, na sua época, que trouxe mais distorções dos princípios e valores de Deus ao povo, e levar o povo a adorar outros deuses, foi Acabe, um rei com coração mau, com uma mulher perversa, uma mulher que contribuía a se tornar crescente a sua desobediência. Mas Deus vai dizer assim: Acabe, eu sou o dono da chuva, eu sou o dono da seca. E mesmo que falte chuva, e mesmo que tenha chuva, ou mesmo que tenha seca ou não tenha seca, eu não entro em crise. Entenda isso hoje, missionário, em nome de Jesus. Deus não entra em crise. Deus não entra em tempos difíceis. Não entra. A fonte de Deus, ela não seca. Ela não seca, querido, em nome de Jesus. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele não tem apenas prata. Ele não toma emprestado ouro. Ele é o dono. Ele é o dono. A sua fonte é inesgotável. E os céus nunca vai entrar em um período de recesso. Em um período de isolamentos com os anjos, serafins, fica todo mundo em casa, né? Fica todo mundo em casa, ninguém desce para abençoar a terra, ninguém ministra a terra. Não, querido, é diferente. O Kairos de Deus não é o nosso, o tempo de Deus não é o teu, missionário. O tempo de Deus é muito mais elevado do que o teu e do que o meu. Ele não entra em crise, ele está contigo na crise, porque a crise que o mundo está vivenciando para Deus é nada. Acredita nisso? Para Deus é nada. Para a glória do seu nome. E nessa tarde eu queria que você vivenciasse isso comigo. Eu lembro de um versículo de Mateus muito conhecido, quando ele vai atravessar o lago, né? E dorme um cochilo naquele barquinho vulnerável, pequeno, com os discípulos, né? E vem os ventos, as tempestades, o mar
fica enfurecido e os discípulos ficam desesperados, né? Da forma que o barquinho tinha seu lado vulnerável, pequeno, né? Um barquinho que poderia ser tragado a qualquer momento com vento. Os discípulos mostram também esse lado vulnerável, a pequena fé, né? Alguns talvez não tinham nem fé, logo se desesperaram, logo gritaram e perguntaram: mestre, vai deixar que nós pereçamos? E o Senhor se acordou. Porque muitas vezes na história nossa, como missionário, é assim. É como Deus estivesse dormindo. A gente ora, a gente chora, a gente jejua, a gente se consagra e nada escuta. Mas eu quero dizer, querido, que mesmo no silêncio de Deus, as respostas estão sendo dadas. A gente precisa ter uma percepção maior. A nossa intimidade, ela precisa ser mais aperfeiçoada, porque no silêncio de Deus vem as grandes respostas. Deus estava no controle do vento, do mar, porque na hora que ele se levantou, apenas deu ordem o vento, o mar e a tempestade se fez uma grande bonança. E os discípulos ficaram atordoados sem saber o que estava acontecendo. E assim, querido, as crises, as tempestades não são e nunca vai ser maior do que Deus. Nunca, nunca. O nosso Deus é muito maior do que qualquer problema ou crise que estejamos passando. Ele pode fazer se acalmar a qualquer momento. Deus revela seu poder ao rei Acabe, levantando Elias, um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, para levar uma mensagem de correção. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você pode estar no lugar mais simples que você esteja. Como eu estou aqui no interior do Ceará, no Brasil. Numa cidade por nome Iguatu, num sítio. No meu tempo vago, trabalho muitas vezes na agricultura. Mas eu quero dizer que para Deus isso não significa nada. Quando ele quer levantar o homem ou a mulher, ele não olha para os contextos simples, porque ele levanta Elias de uma comunidade que era desconhecida, uma comunidade que não trazia ibope para ele, e ele chega com a voz de Deus, ele chega para corrigir um rei perverso e mau, e dá um decreto diante daquele homem. É nesse contexto simples que Deus quer te abençoar. É nesse contexto simples de um lugar árido, improdutivo, que Deus quer derramar as bênçãos do céu para o homem perceber que toda honra e toda glória e todo recurso só chegou aonde chegou, aí é onde você está, porque a mão de Deus o levou. Essa é a primeira lição. A segunda lição, porque Deus derrama suas bênçãos, né, sobre o seu povo e não está limitado em tempo de crise, é porque Deus nos sustenta em tempo de crises, certo? É porque Deus nos sustenta em tempos de crises. Olha o versículo 2 e 3. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Sai daqui, vai para o leste e esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Querido, quem manda Elias para o deserto é Deus. Quem mandou Deus para você? Quem mandou Deus, né? Quem mandou você para o campo é o Senhor. Não foi pastor, juntas de missões, elas contribuem para a nossa capacitação, aprovação ministerial, mas o campo onde você está, quem me levou foi Deus, e você já tem prova disso, né?
porque a instituição não pode corresponder às nossas emoções, né? Às nossas angústias, os nossos isolamentos. Hoje o mundo está vivenciando isolamento, né? De comunicação, de visitar uns aos outros, mas muitas vezes os missionários, nós vivenciamos isso todos os dias. Esse isolamento, né? Sem pessoas nos visitar, sem recebermos uma carta, né? Sem recebermos um e-mail, sem recebermos, né? uma correspondência. Glória a Deus por esse projeto, né? Que está unindo pessoas, né? De vários cantos, de vários locais do mundo, né? Para se comunicar, para testemunhar suas dificuldades, as suas vitórias, os milagres de Deus. Irmãos, isso é bênção de Deus. É bênção de Deus. E Deus aponta o lugar para onde Elias ia. E o lugar era um deserto, junto ao ribeiro, certo? Ali do Jordão. E Deus o sustentou ali. Foi Deus quem mandou Elias para Querite. O deserto não é um acidente, mas um apontamento. Você foi para aí. Isso já aconteceu comigo. Eu não sei se já aconteceu com você. Quando estamos naqueles dias, né, de angústias, né, de batalhas. Será se eu vim para o lugar errado? É assim que a gente diz? Será se eu estou dentro da vontade de Deus? O lugar é aqui mesmo? Será se eu não me precipitei com o tempo, com a hora? Querido, deixa eu dizer para você. É Deus quem aponta. É Deus quem leva. É Deus que cuida. Para a glória do seu nome. Em tempo de crise, Deus nos dá novas experiências do seu cuidado com a nossa vida e com a sua obra. Não tem um lugar, um contexto melhor para adquirirmos mais experiências com Deus, de ouvir a sua voz, de presenciar os seus milagres, a não ser em tempos difíceis, em tempos de perseguições, em tempos de crises financeiras, né? De saúde, como estamos vivenciando, o mundo adoeceu, as pessoas estão presas em suas casas, e quem acredita em Deus e confia no Senhor, todos os dias está vendo e presenciando o milagre. Todos os dias estão adquirindo experiências no Senhor. Eu quero dizer para você, missionário e missionária, aproveite esse momento que você está na sua casa, com a sua família, para fortalecer, restabelecer as emoções, a comunhão, a intimidade. Traga as escrituras para o seu ser. Esqueça um pouquinho o serviço e seja agora o instrumento mesmo de Deus em aperfeiçoamento para a glória de Jesus. Guarde, alargue o seu tempo com Deus, em oração, em jejum, em meditação da palavra. É um tempo que Deus tem revelado para o seu povo, um tempo novo, nova estratégia, novas visões, novas direções, novo mover do Senhor, mudar pessoas, tirar pessoas, revelar textos, pregações, estratégia, como alcançar o teu vizinho, o povo vizinho, para a glória do seu nome. Perceba isso, que é um tempo de crescimento, que é um tempo de providência para a sua obra, querido, em nome de Jesus. Irmãos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, é um pastor e escritor aqui no Brasil. Ele disse assim: irmão, Deus pode levantar os bárbaros, os ímpios,
seus parentes, gente de longe, para abençoar você, para ajudar a sua vida. A sua vida. Querido, a gente vai olhar para o texto e Deus, nesse momento, Deus usa, está entendendo, corvos, né? Ele usa animal para trazer o pão, para trazer a carne. Tu já entendeu isso? Tu já presenciou isso? O Marvel contando do balde de gelo, tá entendendo? Eu disse assim, mas eu sei que as ruas lá é de ouro, os muros são as coisas mais lindas, como descreve Apocalipse, mas saber que lá no céu tem frises e congelos, eu não sabia. Querido, Deus é assim, Ele usa as coisas loucas, fracas, frágeis, muitas vezes para confundir, tá entendendo? As nossas próprias vidas e as vidas daqueles que nos cercam para manifestar o seu cuidado na terra. Eu gosto muito desse texto de Lucas 12, 22 e 26, que diz assim, ó, dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, e nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, o corpo é mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeia, nem colhe, não tem armazém, nem celeiro, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as árvores. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, porque se preocupa com o restante. Meu amado, se Deus se preocupa com os pássaros para alimentar, com as árvores, as ervas, a investir tão lindo, que a algum momento ela vai ser queimada, como diz o texto, vai para o forno, né? Imagine você, imagine eu, glória a Deus, descanse o seu coração, não se preocupeis ao ponto de lhe tirar paz. Buscar em primeiro o reino de Deus, porque estas coisas que diz o texto serão acrescentadas. Muitas vezes a teologia da prosperidade tem tirado a beleza desse texto, tem roubado a beleza e a profundidade desse texto quando diz buscai em primeiro lugar o seu reino e as demais coisas Deus o acrescentará. Aí bota outras coisas que o texto não garante. Carro, casa própria, tá entendendo? Riqueza, empresa. E o texto não está falando nada disso. O texto está dizendo, você missionário, você pastor, pastora, missionária, não vai faltar o pão, não vai faltar o vestir, não vai faltar a água, as coisas básicas necessárias para a tua vida estar de pé, para anunciar a minha palavra, não vai faltar. Eu sou o Senhor, busca em primeiro lugar o meu reino. É isso que o texto está dizendo. Foi isso que Elias fez. Ele primou a palavra de Deus. Em tempos difíceis é ótima oportunidade para o Senhor realizar o milagre em nós. É excelente. Está em crise? Está com salário atrasado? Missionário, espera o milagre amanhã. Espera o milagre hoje à noite. Espera o milagre na próxima semana. Porque a tua vida, quem cuida é o Senhor. Porque Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Entenda isso.
Se você está nessa escola de Deus, Deus está trabalhando em você antes para trabalhar em vidas depois. Ele trabalha antes em nós. Ele se antecipa. Quando abrimos o nosso coração, quando a gente se disponibiliza, o nosso ser, a nossa alma, quando a gente fica flexível, mover do Espírito Santo, em ouvir a sua voz, em entender a sua direção, ele trabalha primeiro em nós. Primeiro em nós. Ele não está, muitas vezes, preocupado em usar você para trabalhar no outro. Ele está preocupado em trabalhar em você, mudar a sua vida, abençoar o seu interior, o seu coração, a sua integridade, o seu ser, curar as feridas, liberar perdão, ensinar cada dia a amar, a ter misericórdia, a perceber o pobre, a perceber o outro que rodeia o seu lado e que anda perto de você para a glória de Deus. Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo, onde você está e como ele cuidou de Elias, cuida de você. Ei, ele tem o teu endereço, meu irmão. Viu? Ele tem o teu endereço. Sabia? Ele sabe a rua da tua casa, o número da tua casa, como sabia de Elias. Terceiro, porque Deus não se limita à crise. Porque Deus usa os contextos simples e instrumentos insignificantes para confundir os homens. Entende isso hoje comigo? Porque ele não se limita à crise, ele não se limita à dificuldade, é porque ele usa o contexto simples, os instrumentos insignificantes para confundir os homens. Olha a palavra de Deus 5 e 6. E ele fez que o Senhor lhe tinha dito. Elias foi ao local. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Glória a Deus. Era o simples riacho, mas era o riacho de Deus. Era apenas um corvo que trazia pão e carne, mas era de Deus. Entende isso? É uma simples aldeia, é um simples povo, é uma simples criança, mas é a criança de Deus. Está entendendo? É o povo de Deus. É o povo de Deus. É a comunidade de Deus. Deus, querido, ele usa esses contextos simples, instrumentos simples, está entendendo? Para abençoar a nossa vida. Ele estava num contexto muito simples, no deserto de Querite. E foi ali que Deus fez grandes milagres para abençoar o profeta. Deus não está limitado às grandes metrópoles ou às grandes cidades para realizar os seus milagres. Ele faz também nas pequenas cidades, nas vilas, aldeia, sítio, vilarejo, para a glória do seu nome. Ele não faz milagre apenas nas grandes metrópoles, nos grandes templos luxuosos, superlotados. Deus faz milagre, querido, em vilarejos. Deus faz milagre aonde há um servo dele em obediência, coração voltado para ele, se reuniu debaixo de uma árvore, escorado em um muro, está entendendo? Sentado sobre paus, como cadeiras, bancos. Deus não se limita a esses contextos simples, a esses contextos frágeis, a esses instrumentos insignificantes. Não, querido, de maneira nenhuma. Precisamos ter essa sensibilidade que Deus vem por caminhos que nós não esperamos.
Deus, ele chega por os caminhos que nos traz surpresas, surpresas boas, de alegria, de fortaleza, para a glória do seu nome. Deus usa os povos para trazer pão e carne para Elias. O Senhor usa quem ele quer, para a glória de Jesus. Você já sentiu isso? Essas experiências para a glória de Deus usar a situação, usar o momento, usar a pessoa para a glória de Jesus. Você já teve surpresa de ir num banco, passar um cartão ali numa conta poupança ou corrente e ninguém ter dito a você que ia fazer uma transferência, um depósito e chegar lá e ter uma quantia e você não ter explicação? Já teve essas experiências? Você já teve experiência de chegar em sua casa, está lá uma encomenda de uma feira completa, aonde o seu celeiro estava seco? Você já teve experiência de dormir enfermo e acordar curado para a glória de Jesus? Esse é o nosso Deus, querido. E por último, bem rápido, porque Deus não se limita às crises, é porque quando sua fonte secar, Deus tem outros recursos disponíveis para você. A fonte secou lá de Elias. Lembra que o riacho secou, diz a palavra de Deus? Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor vê Elias, vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fica lá. Ordenei a viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Não se preocupe, não. Na lógica humana sua, a fonte está secando. Você não sabe de onde mais vai vir. Deixa eu dizer para você. Deus tem outras fontes, outros recursos a caminho. Deus está preparando outras possibilidades para a sua obra não parar, para o seu sustento não zerar, para a sua saúde não ficar fragilizada mais do que está. Em nome de Jesus, Elias estava onde o Senhor o mandou estar. A fonte secou, mas quando a fonte seca, Deus sabe onde nós estamos, como estamos e para onde irmos e o que devemos fazer. Amém? E assim, querido, foi a palavra de Deus para Elias. Ele chega naquela cidade, a mulher já estava ali no lugar estratégico de Deus, mais de 150 quilômetros aproximadamente da onde ele estava para a cidade que ele vai. Deus guarda ele. Naquela época ele era o homem mais procurado de Israel. Deus guarda ele em meio a essa perseguição, leva para essa cidade. Ele é sustentado por uma viúva. Olha aí a impossibilidade, uma viúva sem sustento, sem marido, sem aquele que trazia o seu recurso para a sua casa, mas Deus usa aquela mulher, o pouco que ela tinha de farinha, de azeite. A mulher obedece a palavra do profeta e nunca faltou na casa daquela mulher nem a farinha e nem o azeite. Nunca, nunca. Eu queria só ler esse texto para a gente concluir. Diz assim: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor
fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe disse. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se secou e o azeite na botija não se secou. Não, a farinha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do profeta Elias. Obedeça apenas, querido. Obedeça. Como essa mulher obedeceu a palavra do profeta. Tanto foi provisão para o profeta, para Elias, como para a viúva. Quando obedecemos, o local que estamos, tanto tem bênção para as nossas vidas, como somos bênçãos para a comunidade. E eu quero dizer para você, na sua casa não vai faltar o pão, não vai faltar a água, não vai faltar as vestes. O teu sustento do cotidiano, o Senhor proverá, porque Ele é o Senhor da igreja. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E estas coisas eu vos acrescentarei: pão, água e veste. As necessidades básicas, Deus suprirá na tua vida. O cuidado de Deus em tempos difíceis. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa era a palavra que eu queria deixar para o coração de vocês. Para mim foi bênção participar. Estou disponível, como disse o Júlio aí, né, no que eu puder ajudar para a glória de Deus. Certo? Continua firme aí, missionário, missionária. Eu sei que dá saudade, derrama lágrimas. Eu sei, já vivenciei isso, tá entendendo? Mas o melhor é estar no centro da vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe e um cheiro no coração de vocês. Amém.